Prontinho. Boa noite a todos. A gente vai ver hoje alguns gêneros textuais que podem aparecer no âmbito empresarial, né? Que vocês estão fazendo curso de administração, vocês podem acabar seguindo áreas diversas depois quando forem trabalhar, né? Podem trabalhar no serviço público, podem trabalhar em empresas privadas, não sei. É o destino de cada um. Mas, assim, existem alguns gêneros que são comuns em vários âmbitos que vocês precisam conhecer, especialmente gênero e-mail, né? E-mail, acho que em qualquer lugar, assim, qualquer situação de trabalho, quase, você pode precisar escrever um e-mail, redigir um e-mail. Relatório é um gênero que eu coloquei lá uma definição para vocês, mas o relatório, ele é extremamente flexível, né? A depender de onde... Assim, a depender do tipo de relatório que você tem que emitir. A ata que não é muito flexível, a ata geralmente tem aquele padrãozinho mesmo, depois a gente vai ver. Né? Eu até tenho redigido as atas das reuniões do colegiado, assim, toda... depois eu vou falar de cada gênero específico, né? Vou começar falando do gênero e-mail. Acho que só um aluno já me entregou a atividade, já me enviou, mas não tem pressa não, você pode fazer até o dia que eu coloquei lá, né? E-mail, gente, que é simples, né? Mas ainda assim, eu vejo muita gente enviar e-mail não desrespeitando, né? Mas não seguindo a estrutura que o e-mail tem que ter e às vezes nem preenchendo os campos que devem ser preenchidos, né? Então, no e-mail, por exemplo, o que a gente tem a princípio de tudo? Um destinatário. É alguém a quem você vai destinar a sua mensagem. É o e-mail da pessoa com quem você deseja se comunicar. Logo abaixo, acho que em qualquer e-mail que você tiver, seja Gmail, Hotmail, Yahoo, IG, não sei, qualquer e-mail que você tiver, você vai ter as opções de com cópia e com cópia para, né? O CC e o CCO. Não sei se vocês sabem o que significa isso, né? Às vezes vocês viram isso a vida inteira, mas não sabiam o que significava. Né? Com cópia, significa que você quer mandar esse e-mail. Esse e-mail é destinado a alguém principal, mas você quer que uma outra pessoa mais secundária naquele assunto ali receba também. Aí você coloca com cópia para ela. Professora, eu não posso colocar tudo no campo do destinatário? Pode, você pode fazer isso, né? É porque às vezes a gente quer dirigir uma mensagem a uma pessoa específica, mas a gente quer que outras pessoas ali que estão nos arredores, que elas recebam também, né? Então, esse com cópia, ele é um recurso que muita gente usa também. Com cópia oculta, né, você pode usar também, mas aí qual é a ideia do com cópia oculta? É que aquela pessoa principal, né, ou as várias pessoas para quem você manda com cópia oculta, elas não saibam que a outra recebeu aquele e-mail, né? Igual eu estava participando de um projeto da Secretaria de Cultura do Estado, e eu sempre que queria mandar e-mail para tirar dúvidas, né, com o pessoal da secretaria, eu mandava um e-mail para eles e eu mandava com cópia oculta para minha amiga que está no projeto junto comigo, né? O e-mail não era para essa amiga, mas era para a Secretaria de Cultura. Mas eu mandava com cópia oculta, que era porque eu queria que minha amiga visse, né, como eu estava me comunicando com essa pessoa. Só que aí, quando essa pessoa responde, vai ser só para mim, não vai ser para os membros ocultos ali, não. Inclusive, essa palavra oculta, né, ela pode até carregar um sentido negativo, uma coisa investigativa aí, uma coisa proibida, mas não seria muito nesse sentido, né? Vale a sua intenção com essa coisa de ocultar, mas você tem essa opção aí de ocultar. O assunto, gente, prestem sempre atenção para vocês preencherem o campo do assunto, isso é fundamental para pessoas que, sei lá, pessoas comuns ou pessoas que trabalham e recebem muitos e-mails por dia, sabe? Que tem que ficar te respondendo, secretaria, coordenador, qualquer pessoa assim que está muito atarefada e você não coloca o assunto no seu e-mail, isso quebra as pernas da pessoa, porque aí ela talvez nem vai priorizar muito o seu e-mail,
ou talvez ela vai ler e deixar para responder depois, e depois não vai achar o seu e-mail, né? O ideal é a gente já bater o olho no e-mail e saber do que ele trata, ok? Então, sempre coloquem o assunto, o tema, sobre o que é aquele e-mail. Não deixem de preencher esse campo. Às vezes, você não precisa ser tão detalhista, né? Vai mandar e-mail para a professora e coloca lá, dúvida sobre a disciplina, dúvida na disciplina, dúvida sobre a avaliação, alguma coisa assim, né? Mas sempre preencham o campo do assunto. Lembrando que o campo do assunto, ele não é um campo para você digitar a mensagem toda, é só para você colocar o assunto. Já aconteceu muito também de eu receber um e-mail inteiro no campo do assunto. E no campo da mensagem, nada. Então, não é assim, tá? O campo do assunto é só para o assunto. Né? Então, aí, quando você vai escrever a mensagem mesmo, você começa com uma saudação inicial, né? Vocativo. Inclusive, acho que ficou meio fora de ordem aqui. O texto deveria vir antes aqui da saudação, né? A saudação e outros elementos são componentes do texto do seu e-mail, da mensagem que você quer passar no seu e-mail, né? Então, você começa com uma saudação inicial, vocativo. Vocativo é aquela palavrinha que você usa para se dirigir a alguém. Nem sempre você precisa fazer uma saudação, ou nem sempre você precisa usar um vocativo. Às vezes, isso vai variar, né? Isso vai variar, gente, de acordo com quem vai receber o seu artigo, o seu e-mail. Por exemplo, quando eu mandei e-mail para a Secretaria de Cultura, eu não sabia se quem ia receber o meu e-mail era um homem, se era uma mulher, ou se eram diversas pessoas com acesso àquela conta, né? Então, eu só coloquei lá, prezados, né? Coloquei assim, ou boa tarde, bom dia, sabe? Porque eu realmente não sabia como me dirigir à pessoa que me responderia. Tá? Então, vocês podem começar com uma saudação e com um vocativo, mas alguma coisinha tem que ter ali, tá? Ou uma saudação ou um vocativo. Não comece direto na mensagem, não. Escrevam alguma coisa. Pode colocar Samine, vírgula, ou prezada Samine, prezada professora, ou professora, né? Então, coloque alguma coisa e lembrem-se sempre da vírgula, tá? Depois de um vocativo. Antes e depois de um vocativo, a gente tem vírgula. Então, por exemplo, se for Samine, vou escrever aqui, Samine, vírgula, aí depois vai a mensagem. Se for um bom dia, Samine, bom dia, vírgula, Samine, aí vai uma exclamação, aí depois vai a mensagem. Prezada Samine, aí o prezada está diretamente ligado à Samine, é um adjunto, adnominal, é uma palavrinha que está concordando com Samine, então aí não tem vírgula entre um e outro, né? Prezada Samine, aí vai mensagem, ou prezada professora, enfim, o que for, né? Eu sou muito adepta do prezado, prezada, tá? Mas isso daí fica a critério de vocês, isso depende da pessoa a quem você vai se dirigir, né? Seguindo. Tá, aí você vai colocar a sua mensagem ali, o que você quer escrever, né? Lembrando de serem sempre objetivos, não ficar dando rodeio, né? Você usar uma linguagem clara, de preferência uma linguagem formal, sem ficar forçando muita barra também, não há necessidade, né? O e-mail você não precisa ficar se prolongando muito. Pode acontecer às vezes? Pode acontecer. Mas tentem não se prolongar demais. Então, aí depois você vai deixar uma despedida, né? Despedida, fechamento ou fecho. É usada ao concluir a mensagem. Exemplos, atenciosamente. Talvez algum de vocês escreva ATT, né? Às vezes vai minúsculo mesmo, ATT. Esse ATT, gente, ele não existe em convenção ortográfica nenhuma. Ele é uma criação de quem escreve muito e-mail, tá? Se você quiser ser correto mesmo, né, assim, seguir o que é recomendável, é o AT.TE, que é a abreviação de atenciosamente. ATT seria uma abreviação? Seria, mas não é uma abreviação que está formalizada, tá? Ela só foi amplamente utilizada. Isso serve de consolo para quem aí já usou muito ATT. Eu também já usei muito, muito, muito. Demorou para eu descobrir que era AT.TE, tá? E às vezes, se for uma pessoa
e você já tem mais intimidade, não precisa ser um atenciosamente, um respeitosamente, ou aí, ó, desde já agradeço, né, se você tiver pedido alguma coisa. Mas pode ser abraços, né, vírgula. Aqui depois você vai se identificar, né? Por fim, você coloca a sua assinatura, tá? Tem gente que coloca ABS, abraços, acho que é abraços, acho que é, né? ABS é a abreviação para abraço. Minha orientadora hoje em dia, ela já manda beijo, já manda beijo, já é minha orientadora desde 2010, há 11 anos. Né? A princípio, eu falava com ela de um jeito bem formal, né? Conheço, não sei, intimidade. Hoje em dia, ela já manda beijo, não tá nem aí se tem fecho, se tem saudação, se tem nada disso. Isso daí vai depender do momento dela, do meu momento. Mas, assim, se você tá numa situação formal de trabalho, né? Tem uma hierarquia, uma coisa assim, você precisa ter atenção com isso. Aí eu coloquei aqui que, segundo o Manual de Redação da Presidência da República, que é um documento oficial que a gente vai ver na semana que vem, usa-se respeitosamente para pessoas com cargo superior numa hierarquia e atenciosamente para pessoas com cargo em hierarquia igual ou superior. Ou superior? Isso. Ou inferior. Será que eu errei aqui? Depois eu vou conferir lá, porque aqui eu coloquei respeitosamente para pessoas com cargo superior e atenciosamente para pessoas com cargo e hierarquia igual, eu acredito que seja inferior. Eu acho que eu errei aí ao escrever. Eu vou confirmar isso daí depois, eu abro no próprio documento. Aí semana que vem a gente vai ver isso. Vou mostrar o documento para vocês e a gente vê essa parte aí. Mas de todo jeito, eu acho que eu nunca usei o respeitosamente, tá? Eu geralmente uso atenciosamente mesmo, ninguém nunca reclamou. Mas se fosse pensar por isso aí, se eu fosse me dirigir ao Ricardo, professor de economia, ele é o coordenador do curso superior em administração. Então, ele está numa hierarquia superior à minha. O Renato, né? O Renato Chaves. Até hoje, ele está como diretor de ensino, né? Vamos ver amanhã vai ter eleição. Mas mesmo assim, se ele ganhar a eleição, ele vai continuar numa hierarquia superior. Mais superior ainda, né? Dentro do nosso campus, né? Então, aí seria o respeitosamente. Mas isso daí, gente, não... Eu nunca vi realmente isso aí sendo muito cobrado, tá? Mas a título de informação, vocês já estão sabendo. Aqui eu coloquei. É bom que haja, que são dicas, é bom que haja uma ou mais de uma, isso eu coloquei por minha conta, não estava naquele arquivo de vocês, não. Ou mais de uma conta de e-mail apropriada para as funções que você desempenha no dia a dia. Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso pra galera do game, pra galera juvenil, adolescente, acabou de sair do ensino médio, que tinha lá o seu e-mail super descolado, divertido, aquele e-mail enigmático que ninguém sabe de quem é, sabe? Já recebi um monte de e-mail assim de aluno, que o aluno não se identifica, não fala de que turma que é, né? Não fala o próprio nome, e o e-mail dele ainda é aquele e-mail que, sei lá, é o apelido dele no game, sabe? Já aconteceu de eu jogar esse apelido no YouTube, aí eu achei, né, a página do YouTube, aí lá na página do YouTube tinha o nome do aluno, eu falei, ah, tá, é esse aluno aí então, e foi aluno do superior, foi aluno do médio não, tá? Então, gente, se você tem um e-mail gamer, mantenha sua identidade gamer, se orgulha disso, você gosta disso, beleza. Mas, por exemplo, você vai mandar o seu currículo para uma empresa, para algum lugar, né? Ou você vai se comunicar com pessoas que vão observar isso, pensem na possibilidade de vocês terem uma outra conta. Até porque, Simone, eu vi que Simone levantou a mão. Já, vou terminar aqui. Até porque seria interessante você ter duas contas para você receber e-mails diferentes. Por exemplo, quando eu vou fazer uma compra na internet, quando eu vou fazer um cadastro em loja, alguma coisa assim, eu uso a minha conta do Gmail. Agora, para coisas do IFES, eu uso meu e-mail institucional, né? Então, eu tenho isso bem separado na minha vida, a conta do IFES e a conta do Gmail. Essa conta do Gmail poderia ser um samininha descolada@gmail.com, poderia? Poderia, porque não é o meu e-mail... foi sem querer. Porque não é o meu e-mail... de trabalho institucional, mais sério, sabe? Poderia ser.
Mas isso daí, isso é uma dica, isso é uma sugestão, isso não quer dizer que você seja obrigada a isso, só um toque, assim, porque às vezes é bom você pensar aí nessa possibilidade, sem problema, Simone. Depois, e-mail é registro oficial, diferentemente da comunicação por redes sociais. Então, acontece muito, talvez aconteça no IFES, assim, por exemplo, você quer fazer um pedido, uma solicitação, e você pensa em fazer isso pelo WhatsApp ou pelo Instagram, né, ali no direct, conversar com o professor, conversar com o funcionário, mas não, gente, tem que ser por e-mail. Qualquer solicitação que você fizer, né, qualquer coisa que você for comunicar, você tem que comunicar por e-mail, que o e-mail é considerado um registro mais formal, oficial, né? Redes sociais, não, tá bem? Então, tenham essa consciência. E aí, né, por fim, a linguagem vai variar, a depender do assunto e da pessoa com quem você se comunica. Então, assim, a escolha que você vai fazer, né, de uma linguagem mais ou menos formal, vai depender da situação de comunicação. Se é a primeira vez que você está falando ali com alguém que você não conhece, né, você ainda vai pedir alguma coisa, né, então você tem que modalizar, você tem que fazer a coisa com cuidado, prestar atenção na linguagem, né, isso daí é óbvio. Espero que vocês tenham isso em mente. Aí chega um momento da vida que você pensa, não preciso mais falar desse jeito todo formal, né? Igual esse daí que eu coloquei, que eu achei engraçado, porque é muito fato, né? Meia hora escrevendo e-mail pro professor e a resposta, valeu! Porque às vezes o professor, ele não demanda essa cerimônia toda, né? E às vezes a resposta dele não é mais do que uma obrigada, do que um valeu, do que, sabe? Então, isso daí vai depender mesmo. Isso não significa que você tenha que falar de qualquer jeito sempre, com qualquer professor. Não, isso daí você que vai pensar. Mas, para o caso de você precisar de uma estrutura mais formal, séria e tudo mais, vocês já sabem, né? Como é que faz, né? A saudação, a despedida, a mensagem, a assinatura, né? Ou porque ele não tem paciência para responder à altura. Às vezes vê pelo celular, igual aí embaixo. Eu mandando um e-mail. Senhor excelentíssimo professor da Universidade Federal, poderia por obséquio enviar-me o plano de aula, pois não recebi. Cheio de problemas de colocação do pronome, pois não o recebi, mas tudo bem. Aí o professor responde, firmeza, bro, tá na mão. Sent from iPhone. Às vezes o professor tá no celular mesmo, ou o professor vai responder muitos e-mails, gente. Vocês imaginam, Eu ainda não tenho tanto e-mail para responder, mas imagina o Ricardo, né, que é da coordenação, e ele tem 1 zilhão de demandas para atender. Então, entre as funções que ele desempenha no campus, ele é professor também. Então, às vezes, ele quer agilidade. Mas isso não significa que você vai ter que sempre também... Ter que sempre não, mas que você vai falar desse jeito assim com ele, né? Você pode falar de jeito mais sério e formal, sem problemas. Mas também não precisa forçar a barra, igual esse excelentíssimo professor da universidade, poderíamos por obséquio, né? Ninguém usa isso, pelo amor de Deus. Não. Próximo. E aqui eu coloquei ilustrei aqui, né? O campo do destinatário ou destinatários, cópia oculta e a cópia comum está aqui de amarelo no cantinho, né? Isso daí é no Gmail. O espaço do vocativo, o lugar ali do vocativo. Prezados alunos, né? Logo no começo. Aí, no caso, alunos é o vocativo, a saudação seria... Saudação? Não. Prezados não é saudação. Prezados faz parte ali do vocativo. A saudação seria um bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, professora. Alguma coisa assim, né? Redige essa mensagem, blá, blá, blá. Atenciosamente, Samir. E a assinatura, gente, eu não sei se vocês já notaram, no IFES a gente tem uma espécie de padrão de assinatura, né, dos professores. Acho que tem lá, Samir de Almeida Benfica, professora, BTT, do Campo Santo Serrano, alguma coisa assim. Tem tipo um mini currículo embaixo. Vocês podem fazer isso, inclusive vocês podem deixar a assinatura automática. A gente não fica redigindo aquilo ali sempre, aquilo ali fica automático, já fica gravado no sistema. Acho que qualquer página de e-mail, dessas de e-mail, você consegue deixar isso também. E isso do mini currículo vai do seu desejo. Eu lembro que logo que eu entrei na graduação, assim, as pessoas se orgulhavam muito de fazer uma graduação. Aí tinha lá, por exemplo, Samir de Almeida Benfica,
Aí embaixo, graduanda em letras português. Aí embaixo ainda colocar, sei lá, telefone, aí DDD, aí vai, nananana. Muita gente colocava isso daí. Eu lembro que eu não achava isso legal, não, né? Eu não queria também que todo mundo que mandasse e-mail soubesse que eu estudava, fazia faculdade. Mas isso fica a seu critério, tá? Se você desempenha alguma função, se você faz algum curso, às vezes pode agregar valor, né, para você também, dependendo de quem for, seu destinatário, seu objetivo na mensagem. Então, isso daí é válido, tá, gente? Se vocês quiserem uma assinatura assim, é legal também. Depois, ó, relatório. Eu vou falar brevemente do relatório e eu até vou mostrar para vocês o relatório aqui, né? Pesquisando sobre esse assunto de relatório, né, para prepará-lo para vocês, eu achei difícil encontrar um material que falasse de relatório, porque relatório existe de diversas espécies, mas eu vi falar muito nessa coisa de relatório administrativo, né? Nunca tive contato com relatório administrativo. É o que, Letícia? Pode falar. Pode abrir o microfone. Boa noite. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida, talvez as pessoas até vão saber, né? Vamos supor, igual você falou do graduanda. A gente usa isso já desde o primeiro período ou quando já está próximo da formatura, da graduação, nesse sentido assim? Quando você quiser, você já é uma graduanda. Você pode colocar agora. Você pode, inclusive, colocar, tipo assim, ó, rapidamente verifica, graduando em letras português, primeiro período embaixo. Talvez, assim, uma coisa assim, ou primeiro, né, escrito por extenso, não sei. Pode colocar, isso não importa, isso é o que você é no momento, uma graduanda. Né? Ah, entendi, então. Aí formanda é quando tá próximo já né, de se formar, nesse sentido, então. Mas eu nunca vi ninguém escrever formanda, não, assim, em e-mail, né? Mas sim. Não, quem tá falando em e-mail, assim, no geral, né? Os formandos são aqueles que já estão com o pezinho lá fora, quase. Né? Tá bom. Exatamente. Tá, obrigada. Nada. Aí no relatório, gente, o tal do relatório administrativo que eu não saberia exemplificar para vocês, mas eu coloquei aqui algumas dicas, né? Cada empresa ou repartição pública tem suas praxes. Por isso, busquem sempre modelos, exemplos, templates, né? Porque, gente, todos os relatórios que eu quase todos os que eu tive que fazer na vida, sempre tinha um modelinho que você baixava no site de qualquer coisa, né? Alguma coisa assim, um modelo para você seguir de relatório, né? Então, às vezes você entra numa empresa e você sabe que você vai ter que redigir um relatório de alguma atividade lá que foi feita, né? Ou de um período, né? Das atividades no decurso de um período. Então, vocês precisam saber, mas como que geralmente se estrutura isso? Vocês podem ver modelos gerais, assim, na internet, mas às vezes a empresa vai ter o modelo que ela quer, que ela gosta, com as informações específicas do jeito que tem que ser. Né? Então, o relatório pode ser relatório de execução de projetos, relatório de pesquisa, relatório de estágio. Aí eu joguei aqui no meu computador, né, a palavrinha relatório para pesquisar nos meus arquivos. Nossa, apareceram uns 10 relatórios assim que eu já fiz nos últimos anos. E cada relatório de um jeito diferente, né? O único deles que não tinha nenhum modelo nem nada, que eu tive que inventar, é o relatório que todo semestre eu envio para o IFES, que é o relatório de atividades do doutorado, né? Que eu devo essa satisfação ao IFES, né? Como no dia de segunda e terça eu não trabalho, eu estudo, aí eu devo essa satisfação para o IFES. Então, a cada 6 meses, eu tenho que relatar as atividades que eu realizei nessas segundas e terças consecutivas que eu estive afastada. Né? Porque o IFES não vai liberar o professor assim para estudar, vai lá, estuda, sem que você dê uma satisfação, né? Então, assim, o que vocês precisam entender do relatório, principalmente, é que o relatório tem o objetivo de relatar alguma coisa, é quase que narrar, né? Na verdade, o relatar é você contar o que aconteceu, fazer um relato.
ok? Aí eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou compartilhar uma outra apresentação aqui, que é um relatório que eu escrevi anteontem. É uma guia. Que é um relatório que tinha um padrão, né? Não preciso ler ele todo com vocês, só vou mostrando, né? É um relatório que todo semestre eu também tenho que entregar para a UFES, que é para falar sobre as atividades que eu estou fazendo no doutorado, né? Aí, o que eu fiz no último semestre? Aí, eles colocam assim, primeiro, identificação. Isso daqui não fui eu que inventei, isso daqui tem que ter nos relatórios, né? Tem que ter a matrícula, contato, né, o e-mail. Aí, depois, em relação a desempenho acadêmico, né? O que eu fiz em relação a disciplinas? Aí, eu coloquei uma das disciplinas, cursei uma disciplina só, né? Aí, que mais? Atividades relativas ao desenvolvimento do projeto de pesquisa, né, previstas, coisas que eu já previ e realizei, né, isso daqui. Previ e não realizei, acontece, né, a gente previu uma coisa e não acontece. Não previstas e realizadas. Previstas e não realizadas, não previstas, mas realizadas. Enfim. Atividades acadêmicas complementares. Vocês aí têm um monte de atividade acadêmica complementar para fazer, né? Eu também tenho. Aí tem lá, descrição da atividade 1. Aí vai, descrição da atividade 2, 3 e do tanto de atividades que eu tiver. Plano de trabalho próximo semestre. Né? E no final, um parecer do orientador. Minha orientadora ainda não deu parecer. Mas, enfim, é isso. Então, isso é um tipo de relatório, né, em que eu descrevo as coisas que eu fiz durante um semestre. E eu tenho ali um modelinho. Então, quando vocês fizerem estágio, por exemplo, vocês têm que fazer estágio no curso de vocês, não tem? Eu acho que talvez mais para frente. Mas aí vocês provavelmente vão ter que também redigir algum relatório. Aí provavelmente vocês terão algum modelo específico de relatório para redigir. Mas a premissa básica do relatório é essa: relatar, contar com detalhes alguma coisa. Quem já está trabalhando, olha, Bruno, não, largar, claro que não. Isso daí, eu não sei tirar essa dúvida, tá? Isso daí, eu não tenho regimento aqui na cabeça, aqui não. Mas, às vezes, tem experiências profissionais que já contam com algum tipo de experiência que poderia ser um estágio, né? Às vezes, você pode ser dispensado. Eu, por exemplo, tenho que fazer um estágio lá no doutorado também, e eu já solicitei dispensa, até hoje não me dispensaram, né? Porque eu já dou aula e o estágio é dar aula, então se eu estou dando aula aqui, por que eu tenho que dar aula lá também? Enfim, né? Mas isso do estágio é algo que vocês podem conversar depois, tirar essa dúvida com o coordenador do curso, mas olharem no regimento também, tá? Eu acho que no site do campus de vocês tem o regimento do curso, na verdade, o regimento não, o plano, o projeto pedagógico, né, do curso de vocês, tá? Aí lá eu acho que tem essas informações mais detalhadas. Mas qualquer dúvida, vocês mandam um e-mail lá para o Ricardo, para ele tirar essa dúvida com vocês. Relatório. E a ata, gente, só para encerrar, né, hoje vamos terminar rápido. A ata tem como intencionalidade objetiva a realização de registro de ideias, informações e decisões tomadas por uma coletividade. É um importante e eficiente recurso para se documentar tudo que foi discutido e deliberado em assembleias, congressos, conferências e principalmente em reuniões. Trata-se de um documento de caráter formal e que pode gerar efeitos jurídicos. Então, assim, quando a gente tem uma reunião em que a gente precisa decidir coisas muito importantes, né? No caso aqui no campus, na reunião de colegiado, a gente precisa decidir se a gente vai permitir que fulaninho de tal tranque o curso, né? Porque qualquer motivo que seja, os professores se reúnem, votam, deliberam, e isso fica registrado em ata. Não é uma conversinha qualquer, isso fica registrado, fica guardado, né? Essa decisão coletiva, ela tem que ficar registrada, né? E onde que se registra isso? Registra em ata. Então, durante as reuniões, né, quando são reuniões assim importantes, né, em serviços públicos, eu acho que
quase sempre vai ter, né? Vai ter um secretário, ou vai ser um técnico, alguém que vai redigir essas atas, que vai ficar de olho ali na reunião, assim, de olho não, vai ficar de ouvido atento ali na reunião, digitando tudo, anotando tudo, os pontos de pauta. Aí tem que ter registrado as pessoas que estavam presentes, o dia, mês e ano, hora, local em que as pessoas se reuniram, tudo bem detalhadinho, bem documentado, para que a ata seja aí um documento realmente válido e que pode ter efeitos jurídicos, né? Então, aí depois eu coloquei aqui, que está lá no arquivo já para vocês. A ata é redigida pelo secretário, mas pode ser, no caso aqui no nosso campus, no superior, quem estava redigindo era eu, porque a gente estava sem um técnico que está para chegar, né? Um técnico de assuntos educacionais que vai ficar como secretário nas reuniões, né, do curso superior. Mas, então, alguém vai redigir, não possui parágrafos, ela é escrita de forma corrida em um bloco só. É um único parágrafo, um monobloco, né? Um bloco único que a ata vai ter, não pula linha, ela é toda diretona. Se redigida em computador, é lavrada, né? Lavrada significa você oficializar, você decretar, você tornar a coisa mais oficial em arquivos como PDF para ela não ser mais adulterada. Então, a ideia da ata é que, depois que ela foi redigida e todo mundo leu e concordou, assinou, aí pronto, está fechada. Aconteceu aquilo, pronto. Não tem essa de, eu lembrei de tal assunto. Não. O que está em ata foi o que aconteceu, todo mundo concordou, todo mundo assinou, tá? Então, a linguagem é simples, sem abreviações, os números ficam por extenso, sem rasuras, verbos no pretérito perfeito. O que isso significa? Que aconteceu no passado, né? Estavam presentes fulaninho de tal, foi falado sobre isso e isso, levantou-se o tópico tal, fulaninho afirmou, foi discutido, né? E o uso de verbos de sende. O que seriam verbos de sende? Verbos relacionados à fala, à enunciação. Falou, disse, perguntou, argumentou, concluiu, tá? Porque uma reunião, né, é feita de pessoas que se comunicam. Então, fulaninho disse, falou, perguntou, argumentou, concluiu. Pode ter aí um decidiu-se, deliberou-se, né? Porque são coisas que se fazem ali na reunião também. E aí os elementos, data, local, horário de início, fim da reunião, pessoas presentes, seus cargos, pauta, né, descrição dos tópicos a serem detalhados, as discussões sobre aqueles tópicos, as decisões, os compromissos, nomes e assinatura, né? Esses compromissos seriam os encaminhamentos, né? Então foi decidido que fulaninho de tal vai fazer isso, tal. Foi decidido que na próxima reunião haverá tal coisa, né? E assim, gente, a ata, assim, pede-se, né, que a ata tenha esse nível de detalhamento. Mas isso não significa que todas as atas que vocês virem na vida de vocês terão esse nível de detalhamento. Até porque, na hora que você está ouvindo que as coisas estão sendo faladas ali, você acaba perdendo uma outra coisa, né? Se você for digitar tudo, exatamente tudo que todo mundo está falando, vai ter 1 zilhão de páginas cada ata. A gente geralmente pega as coisas mais pertinentes. Depois o grupo lê a ata, vê como é que ficou e todo mundo assina. Se você tiver algum acréscimo para colocar, né, você diz, você falar, isso aqui não foi decidido desse jeito não, hein? Não foi falado desse jeito não, reescreve aí, né? Então é dessa forma, tá bem? Aí aqui tem um exemplo de ata curtinha, né? Essa ata aí é boa, rápida, reunião rápida, né? Conselho Nacional de Justiça, Secretaria Processual, ata da... tá. Às 9h06 do dia 31 de março de 2009, vejam que os números estão todos por extenso, tem uns que estão aqui. Reuniu-se o plenário, tal, em sua sede, localizada no edifício e tal. Presentes os conselheiros, ministro, aí vai falando o nome de cada um, ministro e conselheiro e tal. Presente a sessão secretário, fulano de tal. Né, quando a gente tem as atas aqui do IFES, né, tem lá quem estava presente. O coordenador do curso superior, Ricardo, aí tá lá o Adeilson, né, que também tem uma função pedagógica, aí os docentes, fulaninho, e representação discente, fulaninha.
né? Então, isso daí é identificado mesmo. O que a gente não costuma colocar são essas horas exatas, só coloca na hora que começou, não coloca um monte de hora depois, não. Mas tá, às 9 horas, verificado o quórum, isso tem que estar explícito, né? Se tem quórum ou não. O que seria um quórum? Seria um percentual mínimo de pessoas que têm que estar presentes numa reunião para que as coisas sejam deliberadas, né? Se, por exemplo, a gente tem 30 professores e na reunião apareceram 3, então a gente não tem quórum. Eu não lembro agora se o quórum é 50% mais um, se é 20%, não lembro quantos que são. Mas tem ali um número mínimo de pessoas que têm que estar presentes para que grandes decisões sejam tomadas. E se não houver quórum? Aí não pode decidir deliberar nada, tem que esperar mais uma reunião, convocar de novo as pessoas para só então fazer uma reunião. Aí ao final, ó, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão. E para constar, eu, secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente, corregedor e mais conselheiros, tá? Isso de lavrar a ata, né? Esse verbinho lavrar, eu acho bem interessante, né? Seria você fechar com chave de ouro ali mesmo, você lacrar, fechou ali a reunião e oficializou aquele documento, né? Eu lavro, tipo assim, estou assinando, estou garantindo que foi isso daqui mesmo e pronto, tá? Seria isso. Gente, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Algo que eu possa ajudar? Algo mais? Nada. Nada. Então tá bom, ó. Um abraço para vocês, estão liberados, dispensados. Até a próxima semana. Tá bem? Façam atividades, se cuidem, estudem. Tá bem? Boa noite. E até mais. Vou parar de gravar aqui.